Agora o exercício 8. A pergunta seguinte do jogo do milhão tinha o valor de R$ 831 e o tio do Urbano, o seu Luiz, né, girou a roleta e a seta parou no número 12. Então, no seu caderno, você vai escolher a forma de calcular o valor que ele vai receber do prêmio se ele acertar essa pergunta, tá certo? Então, você pode escolher por algoritmo, né, o método prático, você pode fazer por decomposição, ou você pode fazer pela malha quadriculada, você escolhe e resolve no seu caderno. Na letra B, compare o seu modo de calcular com o de um colega. Então, quando nós estivermos numa aula de Skype, a gente pode fazer essa comparação. O tio Luiz estava curioso para saber qual seria essa pergunta. O apresentador começou falando um pouco sobre as moedas existentes nos mais variados países. Em seguida, perguntou: qual é o nome da moeda oficial norte-americana? Aqui você tem as alternativas. Que resposta você colocaria? O tio Luiz estava curioso para saber qual seria essa pergunta. O apresentador começou falando um pouco sobre as moedas existentes nos mais variados países. Em seguida, perguntou: qual é o nome da moeda oficial norte-americana? Aqui você tem as alternativas. Que resposta você colocaria? Na 30. Coloquem a data, 5/6/2020. Integrando com história. Nas aulas de história, você estudou a importância do comércio no cotidiano das pessoas e as diferentes moedas utilizadas no mundo. Exercício número 1. Relembre o que você aprendeu e descreva o que é comércio. Então, lembra lá o que você aprendeu em história sobre comércio e coloca aqui com as suas palavras o que você entende por comércio. Exercício 2. Observe abaixo algumas cédulas de real e escreva o nome do animal brasileiro que está representado em cada uma delas. Então, você tem a nota de R$ 50, de R$ 2 e de R$ 100. Qual é o animal que está sendo representado em cada uma delas? Escreva o nome dele aqui. Uma pessoa que vive em um país pode comprar a moeda de qualquer país estrangeiro. Para isso, ela tem que fazer a conversão da moeda do seu país para a moeda que ela quer trocar. Suponha que, no Brasil, $1 vale em torno de R$ 4. Se um brasileiro tem em sua casa $88 e quer trocá-los por reais, quanto ele conseguirá pegar? Pensa, faz a continha e depois você vai conferir. Exercício 4 está falando que o tio Luiz errou a questão sobre a moeda norte-americana. Vamos ver então se você acertou? Depois você vai conferir no próximo vídeo. Página 31. Coloca a data, 5/6. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação por 10, 100 e 1000. Era a vez de o participante Sérgio girar a roleta. O valor da pergunta era de R$ 786. Observe ao lado em que número parou a seta da roleta. Olha aqui. Parou no número 10. Significa que se ele responder corretamente, ele vai ganhar esse valor 10 vezes. Ou 10 vezes esse valor. No terceiro ano, você aprendeu a fazer esse tipo de cálculo, em que o multiplicador é 10. Então, calcule a seguir o valor do prêmio que Sérgio receberá caso acerte a pergunta. Você tem aqui, ó, 786, que é o valor da pergunta, vezes 10. Quanto é que ele vai ganhar se ele responder certo? Lembre-se, para encontrar o resultado de uma multiplicação por 10, basta repetir o multiplicando e acrescentar um zero à sua direita. Quem que é o multiplicando? 786. Então, olha lá o que está falando aqui. Quanto será que ele vai ganhar, então, se ele responder corretamente? Faz lá e depois corrige no próximo vídeo.
2. Urbano ficou pensando o seguinte: se a roleta tivesse caído no número 100 ou 1000, qual seria o valor do prêmio? Seu pai, para ajudá-lo a entender, pediu a ele que fizesse algumas multiplicações utilizando a adição de parcelas iguais. Faça-as você também. Então, olha aqui. Na letra A, 3 vezes o 100. Como que eu vou fazer? Ó, 3 vezes o 100. E quanto vai dar? 4 vezes o 100. 2 vezes o 1000, ó. 2 vezes o 1000. 3 vezes o 1000. 3 vezes o 1000. Quanto que vai dar? Faz aí, depois você vai conferir. 3. Analise os itens A e B da atividade anterior. Esses daqui, ó. O 3 vezes o 100 e o 4 vezes o 100. Qual padrão você observa ao multiplicar um número natural por 100? Então, ó, o que você percebeu que aconteceu quando você chegou no resultado final? Quando você chegar aqui no resultado final, o que você vai perceber que aconteceu quando você pega um número e multiplica por 100? Tá? Aqui no número 4 também, analise os itens C e D. Então, aqui o C e o D. Qual padrão você observa ao multiplicar um número natural por 1000? A mesma coisa, quando você fez a multiplicação de 2 vezes o 1000 e 3 vezes o 1000, o que você percebeu no resultado final? Essas duas comparações, a gente também pode estar conversando sobre elas na nossa aula de Skype. Aqui, olha. Para multiplicar um número natural por 10, 100 ou 1000, basta repetir o número e então, ao multiplicá-lo por 10, acrescentar um zero à direita dele, porque 10 só tem um zero. Por 100, acrescentar 2 zeros, olha, 2 zeros à direita dele. Se for 1000, acrescentar 3 zeros à direita dele. Por quê? Porque aqui vai ser 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E aí, no caso, você só vai acrescentar a quantidade de zeros. Então, por aqui, você já consegue saber o que você vai responder aqui. Tá bom? Página 32. Lembre que quando fazemos a decomposição de um número, podemos escrevê-la usando a multiplicação. Então, aqui tem um número, ó, 4.258. Foi feita a decomposição dele, ó. 4.000 mais 200 mais 50 mais 8. Essa decomposição pode ser escrita usando a multiplicação. 4.000 são 4 vezes o 1000. Mais o 200. O 200 são 2 vezes o 100. Mais o quê? 50. 50 são 5 vezes o 10. Mais o quê? O 8, que é o 8 vezes o 1. Aí o pai do Urbano tá falando assim: os padrões observados podem ser aplicados em outras multiplicações nas quais um dos fatores termine em 0 ou zeros. Veja. E aí, vamos ver aqui, ó, no exercício 5. O que ele está querendo dizer? Que padrões ele está falando? Ele está falando disso aqui, ó, que a gente viu na página anterior, ó. Que quando você multiplica por 10, acrescenta um zero. Quando você multiplica por 100, acrescenta 2. E quando você multiplica por 1000, acrescenta 3. Isso aqui é padrão. Então, aqui, ó, Urbano e seu pai fizeram juntos a multiplicação 55 vezes 200. Siga as orientações do seu professor e calcule o resultado dessa multiplicação. O que é que a Prota vai ter que explicar para você aqui? Aqui foi montada a conta assim, ó. 55 vezes 200. Colocou os 2 zeros do 200 para fora. Então, vai fazer o quê? Vai multiplicar 2 por 55. Você vai ver qual é o resultado de 2 vezes 55 que você vai colocar aqui. Quando você terminar, você vai acrescentar esses 2 zeros ao resultado que você encontrou. Faz e depois confere lá no outro vídeo. Percebeu? Em uma multiplicação em que um ou dois fatores terminam em zero,
Basta copiar no produto a quantidade de zeros que esses fatores possuem e multiplicar os demais algarismos normalmente. É o que a Pro falou para você fazer aqui, ó. Você vai achar o produto dessa multiplicação de 2 vezes 55 e no produto, que é o resultado, você vai acrescentar a quantidade de zeros que você deixou aqui de lado, certo?